Olá pessoal, tudo bem? O professor Éder está gravando esse vídeo para falar das atividades de hoje, terça-feira, dia 31 de agosto, último dia desse mês. A gente vai passar pelos livros Currículo em Ação, Ler e Escrever em Língua Portuguesa, Currículo em Ação EMAE em Matemática e também vamos passar pelo livro didático de Língua Portuguesa, o livro Vem Voar. Então vamos ver essas atividades um pouquinho mais de perto. Bem, aqui no livro Currículo em Ação, Ler e Escrever, página 63, a gente vai fazer a atividade 4C. A atividade 4C é uma revisão coletiva de uma escrita de um dos nossos alunos. Então, o professor Éder vai trazer um trecho de uma história aqui. A gente vai fazer essa análise na aula. Quem está em casa hoje vai fazer amanhã aqui na escola com o professor Éder. Então, essa atividade, quem estiver aqui na sala de aula faz aqui, quem não tiver vai fazer no dia seguinte. Depois, para quem está em casa, o Pro vai apresentar esse conteúdo lá. A gente vai dar uma passadinha agora lá em matemática. Já estou no livro EMAE Currículo em Ação, atividade 13.1. Resolva os seguintes problemas. Paulo comprou 3 carrinhos e pagou R$ 37,00. Quanto pagará por 6 carrinhos iguais a esse? Depois aqui embaixo, ó, tem problemas que trazem uma ideia parecida com essa. Olha lá, número 2. Lucas coleciona carrinhos em miniatura e os guarda em uma estante. Sabendo que em cada prateleira pode ser colocado 8 carrinhos, preencha o quadro para saber quantos existem na estante do Lucas. Então tem aqui, ó, número de prateleiras e número de carrinhos. Se em uma cabem 8, em duas vão ter quanto? 8 mais 8, 16. E em 3? 8 mais 8 mais 8, 24. E em 4? E em 5? E aí, ó, mesma situação no número 3. Em uma loja, o preço de uma camiseta é de R$ 20. Qual o preço de 2 camisetas iguais a essa? De 4. E se forem compradas 8 camisetas, qual o valor a ser pago? André organizou essa informação em um quadro. Então, tem a quantidade de camisetas, o preço em reais. Então, uma vale R$ 20. E 2? E 4? E 8? Mais 2 problemas aqui com essa mesma ideia. Ó. Andréia vendeu 12 camisetas. Como ela pode calcular o valor a ser pago com o auxílio dos valores que constam do quadro? Número 5. Elabore com o seu colega uma situação, um problema que envolva a operação 5 vezes 12 igual a 60. Em seguida, troquem com outra dupla, discutam como colaboraram e peçam para que resolvam. Então aqui a gente não vai conseguir fazer desse jeito. Então você mesmo é que vai pensar numa situação problema para que seja resolvida com esse cálculo aí, 5 vezes o 12. A gente continua na 13.2. Gustavo, ao estudar fatos fundamentais da multiplicação, iniciou o preenchimento dos quadros abaixo, completos. Uma vez o 2 dá 2. E aí, ó, ele completou só depois o 6 vezes o 2. Faltam todos os outros. Então, se uma vez 2 é 2, 2 vezes o 2, 4. E 3 vezes o 2, 6. E assim por sequência. Também vão fazer isso aqui com a tabela do 4. Ele já completou uma vez 4, 2 vezes 4 e 5 vezes 4. Falta completar o resto. Depois de completar, vai facilitar bastante para vocês responderem a letra A. O que você observa nos resultados das multiplicações? Esses resultados podem auxiliar no cálculo de 10 vezes 4 e de 12 vezes 4? E aí, deu algumas pistas essas tabelas para a gente? Com certeza, né? Número 2. Gustavo organizou um quadro com os fatos fundamentais da multiplicação de um número por 8. Veja o que ele fez e complete-o. Então tá lá, vamos completar o quadro. Ele fez até 2 vezes o 8 e compare os resultados com os obtidos no item 1. O que você pode concluir? Então, quando você terminar esse aqui, você vai olhar a tabela do 2 completa, a tabela do 4 completa e vai olhar a tabela do 8 completa. Só no começo aqui, olha lá, 1 vezes 2 é 2. O dobro de 2 é 4. E 1 vezes 8 é 8, que é o dobro de 4 e 4 vezes o 2. A gente vai observar isso em algumas vezes. Olha aqui, ó, 2 vezes 4 é 8. Como 8 é o dobro de 4, 2 vezes 8, 16. Então, essas relações entre as tabuadas do 2, do 4 e do 8, vocês vão colocar, então, tudo que vocês observaram de interessante nessa comparação que vocês vão fazer dos resultados
e dos números multiplicados. Agora a gente vai lá para o livro didático e vem voar rapidinho. Bom, pessoal, já estou aqui na página 33 do nosso livro Vem Voar, pensando a língua, artigo definido. Número 1, releia esses trechos do roteiro turístico de Porto Alegre. Então tem uns trechos lá do texto que a gente fez na semana passada, vocês vão ler. E observem que tem palavras destacadas aí, todas elas são substantivos. Aí vai pedir para você colocar no quadro, na coluna da direita, a palavra que vem antes. Então, lago é no masculino e está no singular, porque é um lago só e porque a gente coloca o lago. Então, aqui, ó, a palavra que vem antes é o lago. Pode ser também um lago. Muito bem, continuamos a fazer com todos os demais que tem aqui. Então, qual palavra que vem antes? Seria a cidade? E aqui, cidade, a gente pode pôr também. Como é a cidade, vocês vão pôr aqui ainda que a palavra está no feminino e que ela também está no singular, porque é uma cidade só, que é o contrário de plural. Então, vocês vão fazer isso com todas essas palavras que estão aqui. E aí tem algumas coisas para a gente pensar. Agora, escreva no quadro, na coluna da esquerda, a palavra que vem antes de cada um dos substantivos, classificando em masculino ou feminino, singular ou plural. Então, toda vez que for masculino, a gente vai usar o ou um. Depois aqui a gente vai conversar, a letra B, né? Seria para a gente fazer coletivamente, essa a gente vai fazer aqui na sala de aula. Número 2, escolha palavras do quadro que podem completar as frases a seguir. Às vezes tem mais de uma correta, então vocês vão ler a frase e vão ver dessas daqui do quadro azul qual melhor se integra. Se é o, a, os, as, uma, uns, umas. Para conhecer os pontos turísticos de Porto Alegre. E aqui tem uma explicação, ó, que você observou as palavras o, a, os, as, uma, uns, umas, que você viu nas atividades 1 e 2, são chamados de, digita aí na mente, ó, artigos. Os artigos acompanham os substantivos e concordam com eles em gênero, masculino e feminino, número, singular ou plural. Tem que combinar com o gênero, masculino ou feminino, e tem que combinar com o número, se é singular ou se é plural. As atividades continuam e depois vocês vão fazer de novo, ó, tem mais um quadro aqui e vocês vão completar de novo aqui nessa frase. Letra B. Agora compare os artigos que aparecem no trecho retirado do roteiro turístico e os artigos que você usou no item A para completar. Em qual trecho se fala de um lago específico definido e de uma cidade específica definida. Então, toda vez que a gente usar o artigo o ou a gente está falando de algo que a gente sabe o que é. Quando a gente fala um ou uma, é algo que a gente não tem certeza, não tem a definição exatamente. E no final, em qual trecho se fala de um lago qualquer indefinido e de uma cidade qualquer indefinida, vocês vão colocar aqui. Então é isso, pessoal. Eu espero que esse vídeo ajude. Um abraço e tchau!